Há um momento na vida espiritual em que o cansaço não é apenas físico, é da alma. É quando o corpo até se move, mas o coração já não encontra força para acreditar. É quando a oração parece bater no teto e voltar. Quando a fé, que antes era chama viva, se torna uma brasa escondida sob as cinzas do desânimo. E é justamente nesse ponto que muitos acreditam que Deus se calou. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é propósito. O que você sente agora? Essa sensação de estar só, de lutar contra algo invisível, de orar e não ver resposta, não é um castigo. É o território onde Deus ensina os seus escolhidos a enxergar com os olhos da fé. Porque é quando tudo parece parado que o céu mais trabalha. O cansaço da alma é uma linguagem espiritual. É o grito silencioso de quem carrega o peso do chamado, o peso das esperas, o peso das lutas internas que ninguém vê. Deus não ignora esse grito. Ele ouve cada lágrima que cai em segredo, cada suspiro de quem não aguenta mais, cada vez que você tentou dizer "está tudo bem", enquanto, por dentro, se quebrava. A promessa de Deus para a alma cansada não é simplesmente descanso, é renovo. Ele não apenas te faz parar, ele te faz recomeçar. E antes de cumprir aquilo que prometeu, ele precisa restaurar quem você é. Porque a promessa não pode ser entregue a um coração ferido, precisa de um coração curado, fortalecido, firme o suficiente para carregá-la sem se perder. Deus está dizendo: eu não esqueci da promessa, mas estou preparando o teu interior para recebê-la. É por isso que, antes da colheita, vem a poda. Antes da resposta, vem o silêncio. Antes da cura, vem a exposição da ferida. Antes da honra, vem a humilhação. Antes do cumprimento, vem o processo. O cansaço espiritual não é sinal de fracasso, mas de batalha. E toda batalha que Deus permite tem uma função: revelar quem você é nele. Os que nunca enfrentam o deserto nunca descobrem a força que possuem. Os que nunca sentem o peso da demora nunca aprendem o valor da paciência. E os que nunca choram diante do altar nunca entendem o que é adorar de verdade. Há momentos em que Deus permite que a alma se esgote para que ela pare de tentar vencer pela força própria. É nesse ponto que ele começa a agir. Porque enquanto você tenta sustentar tudo sozinho, ele espera. Mas quando você finalmente se rende, ele entra. Deus não opera em corações resistentes. Ele habita em corações rendidos. A alma cansada é o campo fértil para o milagre. Ela está vazia o suficiente para ser preenchida, quebrada o bastante para ser moldada, silenciosa o suficiente para ouvir a voz de Deus com clareza. E é aí que o renovo começa. Quando você entende que não precisa mais lutar com as próprias mãos, mas confiar nas mãos que te criaram. Jesus sabia o que era cansaço. Em muitos momentos, afastava-se da multidão para orar, não porque fosse fraco, mas porque entendia que até o Filho de Deus precisava se reabastecer na presença do Pai. O cansaço não é sinal de distância espiritual. É um lembrete de que precisamos retornar à fonte. E a fonte é Cristo. Quantas vezes você tentou continuar, mesmo sem forças? Quantas vezes colocou um sorriso no rosto, mas dentro de si o coração gritava por socorro? Quantas vezes sentiu que já não suportava mais e mesmo assim, algo, uma voz suave, uma lembrança, uma pequena esperança te fez continuar? Essa voz era Deus, sustentando você em meio ao colapso. A promessa ainda está de pé. Mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que os anos tenham passado, mesmo que a fé esteja fragmentada, Deus não muda o que prometeu. O tempo não apaga a palavra que saiu da boca dele. E se ele disse que vai fazer, é porque já começou. Mas antes de ver o cumprimento, ele quer curar a alma cansada, que tenta sobreviver no meio da espera. O cansaço é a ponte entre o humano e o divino. É quando você chega ao limite que Deus mostra que o limite nunca foi o fim.
É quando você para que ele começa. É quando o não aguento mais se torna o ponto exato onde o céu decide agir. E é nessa mensagem, nessa revelação, que Deus quer falar com você. Ele quer que você entenda que não há fracasso em se cansar. Há fracasso apenas em desistir. Deus não condena a alma cansada, Ele a acolhe. Ele não a repreende, Ele a renova. E o que Ele quer te dizer hoje é simples, mas poderoso. Eu ainda estou aqui e ainda vou cumprir o que te prometi. A promessa não expirou. Ela está em andamento, mesmo que você não veja. O céu ainda trabalha em seu favor, mesmo que o chão pareça ter sumido sob seus pés. Deus ainda escreve sua história, mesmo quando o silêncio parece o único som. E quando ele terminar, você olhará para trás e verá que até o cansaço teve propósito. A alma cansada não é rejeitada, é escolhida para ver o poder de Deus se manifestar em sua fraqueza, porque é quando o homem se esgota que o Espírito se revela. É quando você se ajoelha, exausto, que o céu se inclina para te erguer. E quando ele te levantar, nada mais poderá te derrubar. A espera é uma das provas mais silenciosas e dolorosas que um servo de Deus pode atravessar. Ela não é feita de trovões nem de relâmpagos, mas de dias comuns, longos, repetitivos, às vezes sufocantes. É naquele espaço entre o que Deus prometeu e o que ainda não aconteceu que a alma é lapidada. A espera é o deserto onde a fé amadurece e o coração aprende o que realmente significa confiar. Deus poderia realizar tudo num instante, mas Ele não tem pressa. Enquanto o homem busca resultados, Deus busca transformação. E o tempo é a ferramenta que Ele usa para moldar os escolhidos. A espera não é uma pausa, é um processo ativo, invisível aos olhos, mas real para o espírito. Há pessoas que, na pressa de ver a promessa se cumprir, tentam ajudar Deus a acelerar o tempo. Mas quando tentamos fazer isso, o que encontramos é frustração. Abraão tentou e o resultado foi Ismael, uma bênção fora do tempo certo, que se tornou um fardo. Deus não quer apenas cumprir promessas, Ele quer formar caráter. E caráter se forma no atrito, na demora, na tensão entre o desejo e a confiança. Esperar em Deus é morrer para a ansiedade, é olhar para o relógio e admitir: o tempo não é meu. É continuar andando mesmo sem mapa, é semear orações sem saber quando virá a colheita. É acreditar que o silêncio dele é, na verdade, um sim disfarçado de lição. A alma cansada sofre porque o tempo da promessa parece sempre tardar. Mas o que ela não vê é que Deus nunca tarda. Ele alinha tudo em um ritmo perfeito. Cada detalhe, cada pessoa, cada situação precisa estar no lugar certo antes que o milagre aconteça. E enquanto você acha que nada está se movendo, o céu está em plena atividade. Há um mistério no tempo de Deus. Ele trabalha no invisível. Enquanto você chora, Ele está ajustando caminhos. Enquanto você ora, Ele está levantando pessoas. Enquanto você espera, Ele está preparando corações. Nada é em vão. A espera é o útero onde nascem as promessas maduras. Pense em José. Ele sonhou ainda jovem que seria exaltado, mas o cumprimento da visão o levou para um buraco, depois para a prisão. Anos se passaram, e o tempo que parecia desperdiçado era, na verdade, o tempo da preparação. Quando finalmente o faraó o chamou, José estava pronto, não apenas para receber poder, mas para exercê-lo com sabedoria. Deus não o esqueceu nem por um segundo. O atraso era o cuidado de Deus para que o propósito fosse maior que o sonho. A espera revela o que a fé realmente é. Não é otimismo cego, nem esperança vazia. É a certeza de que, mesmo sem entender, Deus ainda está no controle. É o descanso em meio à guerra. É a confiança que não se abala, ainda que as circunstâncias gritem o contrário. Os escolhidos aprendem, pouco a pouco, a caminhar pela fé, não pelos sentimentos. Há dias em que a espera é insuportável. Dias em que as orações parecem cair em eco.
Dias em que a mente questiona: se Deus me ama, por que Ele não age logo? Mas o amor de Deus não se mede pela rapidez das respostas, e sim pela profundidade do propósito. Se Ele ainda não fez, é porque está fazendo algo maior do que você pediu, algo que não apenas vai te abençoar, mas transformar todos ao seu redor. A espera também é um espelho. Ela mostra quem somos de verdade. Mostra a nossa impaciência, a nossa incredulidade, os nossos medos escondidos. E é nesse reflexo que Deus trabalha. Ele não se apressa porque quer curar as raízes, não apenas aparar as folhas. Ele quer restaurar o coração antes de entregar a vitória. É por isso que muitas vezes Ele tira o controle das nossas mãos, nos coloca em situações onde não há plano B, onde o único recurso é crer. E é nessa vulnerabilidade que a fé floresce. Quando tudo depende dele, aprendemos o que significa ser sustentados pela graça. A alma cansada precisa ouvir isso. O tempo de Deus é exato. Ele não esqueceu o que prometeu. O que parece demora é, na verdade, preparação. E o que parece silêncio é a voz dele dizendo: espere mais um pouco, estou terminando de alinhar tudo. Há coisas que só se aprendem na espera. A fé de quem recebe rápido é rasa. A de quem espera é profunda. O amor de quem não foi testado é frágil. O de quem permaneceu é inabalável. E a confiança de quem nunca precisou esperar é superficial. Mas a de quem chorou, cansou e mesmo assim ficou. Essa é a fé que move o coração de Deus. O salmista Davi aprendeu isso quando escreveu: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A paciência dele não foi passiva, foi cheia de lágrimas, noites sem sono e orações sem resposta. Mas no fim, o Senhor se inclinou. E é isso que Ele fará com você. A espera termina no momento exato em que o coração está pronto para a promessa. Deus não entrega promessas a corações apressados, Ele entrega a corações moldados. Porque a bênção fora do tempo certo se torna peso, e o que foi sonhado para te levantar pode te destruir se chegar antes da hora. Por isso, se o tempo parece demorado, saiba, Deus está te ensinando a andar no ritmo do céu. O relógio dele não atrasa, ele amadurece promessas. A demora é um chamado à confiança, e o tempo é o instrumento com o qual ele desenha o plano perfeito. Quando você aprender a descansar, mesmo sem ver, estará pronto. Quando parar de lutar contra o tempo e começar a confiar no propósito, estará preparado. E quando perceber que Deus não está demorando, mas apenas te moldando, o coração cansado vai encontrar paz. Porque o mesmo Deus que prometeu é o Deus que cumpre. E a palavra que Ele liberou sobre sua vida não voltará vazia. Você pode estar esperando há anos, mas o céu nunca parou de trabalhar. E quando a promessa chegar, ela será tão grandiosa que fará sentido de tudo, até da dor, até da demora. O tempo não é inimigo, é aliado. É a prova de que Deus não tem pressa em cumprir o que é eterno. Ele não quer apenas entregar promessas, quer entregar maturidade. E quando você entender isso, vai perceber que a espera foi, na verdade, o lugar onde Ele mais te amou. A fé é o fio invisível que sustenta a alma quando tudo mais parece ruir. Mas quando essa fé é testada, o coração é posto à prova de maneira que nem sempre conseguimos compreender. Há momentos em que o céu parece mudo e as promessas parecem distantes. É quando Deus começa a separar o que é crença superficial da confiança verdadeira. A dor da fé testada é, ao mesmo tempo, uma ferida e uma bênção, porque nela, Deus não apenas revela o seu poder, mas também purifica o coração daquele que o segue. A fé testada nasce na escuridão. Ela cresce em meio à dúvida, se fortalece na espera e floresce na submissão. Quando Deus decide testar a fé de um de seus filhos, Ele não o faz por crueldade, mas por amor, porque só a fé provada pode carregar o peso da glória. E é nesse processo que o escolhido descobre que crer não é sentir,
é permanecer. Abraão ouviu a promessa de que seria pai de muitas nações, mas o tempo o envelheceu. A lógica dizia que era impossível, o corpo dizia que era tarde demais, mas a fé dizia: Deus ainda pode. E foi no limite da razão que o impossível aconteceu. O teste não foi sobre Isaque, foi sobre o coração de Abraão. Deus queria saber se ele confiava mais na promessa ou no prometedor. Assim é com todos os que são chamados. Deus permite que enfrentemos o vazio para que aprendamos a depender somente dele. Quando ele prova a fé, é para remover tudo o que ainda é humano demais, frágil demais, temporário demais. A fé que não é testada é fé de superfície, mas a fé que atravessa o fogo se torna raiz, profunda, firme, inabalável. É nesse fogo que o caráter é forjado, e é nesse fogo que a alma aprende o que significa realmente dizer: seja feita a tua vontade. Não é uma frase bonita, é uma rendição dolorosa, porque a vontade de Deus muitas vezes nos leva por caminhos que nunca escolheríamos sozinhos. Mas é nesses caminhos que ele nos transforma de servos em filhos e de filhos em testemunhas vivas. A fé testada não é confiante o tempo todo. Há dias em que ela treme, em que o coração duvida, em que a mente questiona. Mas mesmo nesses dias ela permanece, porque fé não é ausência de medo, é seguir apesar dele. Aqueles que foram escolhidos por Deus sabem o que é orar e não sentir nada, cantar e não ouvir eco, caminhar e não ver chão. Mas mesmo assim continuam. E é nesse continuar que Deus vê a beleza da fé genuína. Pedro experimentou essa dor. Enquanto andava sobre as águas, olhou para o vento e começou a afundar. Sua fé vacilou, mas Jesus não o deixou cair. Porque Deus não exige perfeição, exige entrega. Ele sabe que a fé humana é frágil, e é por isso que ele a sustenta com sua graça. O teste não é para destruir, é para revelar. Pedro caiu, mas levantou mais forte, e foi justamente aquele que afundou quem mais tarde pregaria para multidões e veria milhares se converterem. A fé testada é como o ouro. Quanto mais passa pelo fogo, mais pura se torna. E o fogo que Deus usa não é físico, é o da espera, da perda, da solidão, da dúvida. É o fogo das orações sem resposta e das promessas que parecem distantes. Mas cada vez que você continua acreditando, mesmo sem ver, algo em você é transformado. O medo se torna coragem, a fraqueza se torna dependência, a fé se torna essência. Muitos pedem que Deus os use, mas poucos querem ser preparados. A preparação dói porque exige desconstrução. Deus remove o que é velho para fazer novo. Ele quebra as estruturas do orgulho, as ilusões do controle, a teimosia de querer entender tudo. A fé testada é a escola onde o crente deixa de ser espectador e se torna discípulo. E o discipulado sempre passa pelo vale. No vale, a alma se sente sozinha, mas é ali que Deus fala mais claramente. Foi no vale que Elias ouviu o sussurro. Foi na cova que Daniel viu a fidelidade. Foi na prisão que José entendeu o propósito. Foi no deserto que Jesus derrotou o inimigo. O vale é o altar onde a fé é provada e a glória é gerada. A dor da fé testada também é a dor da entrega. Deus pede aquilo que mais amamos, não para tirá-lo, mas para nos ensinar a confiar mesmo sem garantias. Ele pede o controle, o tempo, os planos, os sonhos. E quando entregamos, ele devolve de forma multiplicada, mas só entrega de volta o que foi entregue com o coração. A fé madura entende que o não de Deus é tão sagrado quanto o sim. Muitos confundem fé com certeza de resultado, mas fé verdadeira não precisa de garantias. Ela descansa no caráter de Deus, não nas circunstâncias. E quando o mundo desaba, é a fé testada que sustenta o escolhido de pé. Ela não grita, não se exibe, ela apenas permanece, e é nessa permanência que Deus constrói testemunhos eternos. O processo de transformação não é súbito, é gradual, silencioso e profundo.
Um dia você percebe que já não reage como antes, que já não teme como antes, que já não duvida como antes. É sinal de que o Espírito Santo está moldando algo dentro de você. A dor que antes te quebrava agora te fortalece. A espera que antes te desesperava agora te ensina a confiar. E a fé que antes era frágil agora é sua base. Deus nunca desperdiça uma dor. Cada lágrima que você derramou foi colhida como semente de crescimento. Cada noite sem dormir foi um tijolo no edifício da sua fé. E cada vez que você quis desistir, mas não desistiu, o céu aplaudiu em silêncio. Porque o processo é o lugar onde os escolhidos são revelados. Deus não os revela na vitória. Ele os revela na fidelidade. A dor da fé testada é a maior prova de amor. Porque se mesmo sem entender você continua, é porque o amor por Deus fala mais alto que o medo do fracasso. E quando a fé é firmada nesse amor, nada mais pode abalar. Nem o tempo, nem a perda, nem o silêncio. Porque aquele que confia verdadeiramente em Deus sabe, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir, mesmo que tudo pareça o contrário. Quando o fogo apagar e o pó da dor se assentar, você verá o que Deus estava fazendo. E perceberá que a fé testada é o maior presente que um cristão pode receber. Ela é o alicerce de tudo o que vem depois. Ela é o selo que comprova que você não apenas acreditou em Deus, você o conheceu. E conhecer a Deus é o maior milagre que alguém pode viver. Há um instante na caminhada espiritual em que tudo parece suspenso entre o desespero e o milagre. É o ponto em que o coração já não suporta mais esperar. A fé parece prestes a se apagar e a alma clama: Senhor, eu não posso mais. E é exatamente nesse momento, quando a última força humana se esgota, que o céu decide agir. Deus não chega antes nem depois. Ele chega no exato limite, quando não há mais glória humana possível, para que ninguém duvide. Foi Ele quem fez. O clímax da fé não acontece quando recebemos o que pedimos, mas quando entendemos quem é o Deus a quem oramos. É quando o coração cansado finalmente percebe que a presença de Deus vale mais do que qualquer resposta, que o verdadeiro milagre não é a porta aberta, o sonho realizado ou a cura recebida, é o reencontro entre o Criador e a criatura. É o momento em que o silêncio se transforma em voz e o deserto em altar. No clímax, a alma cansada vê o invisível. Tudo o que antes parecia confuso começa a se alinhar. As dores ganham sentido, as perdas ganham propósito e as esperas se revelam como o caminho exato para o cumprimento da promessa. É o instante em que Deus se manifesta de forma tão clara que toda dúvida se cala. E o coração, pela primeira vez em muito tempo, descansa. O céu responde, não como o homem esperava, mas de um jeito que só Deus poderia planejar. A resposta divina vem envolta em sabedoria, revestida de amor e carregada de eternidade. Deus não apenas cumpre o que prometeu, Ele faz mais, muito mais do que você ousou pedir. Porque o clímax é o momento em que Ele revela: o que eu preparei é maior do que o que você imaginou. José, que foi traído pelos irmãos, esquecido na prisão e injustiçado tantas vezes, viveu esse clímax. Deus não apenas o libertou, o colocou no trono. E quando seus irmãos vieram a ele arrependidos, José chorou e disse: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Essa frase é o resumo do clímax espiritual. Deus pega o que doeu e transforma em bênção. A cruz de Cristo também é o maior símbolo do clímax da fé. Foi o momento mais escuro da história. O Filho de Deus, pregado, sangrando, sendo zombado por aqueles a quem veio salvar. O céu parecia em silêncio. Os discípulos fugiram. A esperança humana havia morrido. Mas enquanto a terra chorava, o céu trabalhava. Naquele aparente fracasso, o plano perfeito estava sendo executado. O que parecia derrota era redenção. O que parecia fim era começo.
O que parecia silêncio era o rugido da salvação ecoando pela eternidade. Deus sempre age assim. Ele transforma o ponto final em reticências, o túmulo em berço, o pranto em louvor. O clímax da história dos escolhidos é o instante em que o impossível se curva diante da fidelidade divina. É o momento em que a promessa se ergue do pó e se torna viva, real, palpável. Mas o clímax não é apenas a chegada da promessa, é a revelação da identidade. Quando a promessa se cumpre, você percebe que nunca foi apenas sobre o que Deus te daria, mas sobre quem Ele estava te tornando durante o processo. O sofrimento moldou o caráter, o silêncio aprofundou a fé, a espera construiu maturidade e o fogo purificou a alma. Agora, o que se manifesta diante de Deus não é apenas alguém abençoado, é alguém transformado. O clímax espiritual é o encontro entre o humano e o divino. É quando a limitação humana dá lugar à intervenção celestial. É quando o coração finalmente entende: o que Deus faz, ninguém desfaz. A alma cansada que um dia chorou, agora se levanta com uma nova força, não vinda de si mesma, mas do Espírito que habita dentro dela. E essa força é diferente. Ela não grita, não se exalta, não busca ser vista. Ela apenas permanece firme, serena, inabalável. Deus não desperdiça dor. Cada lágrima é usada como tijolo na construção do propósito. E no clímax, ele mostra o edifício completo, aquilo que estava sendo erguido em silêncio durante todos aqueles dias em que você pensava que nada acontecia. Deus revela o quadro inteiro e você finalmente entende por que precisou passar por cada etapa. A demora se transforma em aprendizado. A dor se transforma em testemunho e o desespero se transforma em adoração. O clímax é o ponto em que o coração e o céu se alinham. Você olha para trás e percebe: Deus nunca errou o tempo, nunca te deixou sozinho, nunca se esqueceu. Ele estava orquestrando tudo. Até mesmo as perdas tinham propósito. Até mesmo os atrasos eram livramentos. E o que parecia silêncio era a voz dele te preparando para o agora. A promessa ganha vida. Ela sai do campo da fé e entra no campo da realidade. Mas, curiosamente, quando ela chega, o coração já não é o mesmo. Aquilo que antes era motivo de desespero se torna gratidão. A ansiedade dá lugar à paz, porque quando a promessa se cumpre, o escolhido percebe que o maior milagre não foi o que aconteceu do lado de fora, mas o que Deus fez dentro dele. O clímax é o momento em que a alma cansada renasce. O fardo da espera é substituído pelo peso da glória. O choro que durou a noite inteira dá lugar ao amanhecer da alegria. E como o salmista, o coração declara: os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. A colheita é generosa, porque o processo foi profundo. O tempo da dor produziu raízes, e agora os frutos são duradouros. No clímax, o escolhido não se exalta, ele se curva, porque entende que tudo o que tem é graça. Não mereceu, não conquistou, não forçou, apenas recebeu. E essa humildade é o selo de quem foi realmente transformado. Deus não entrega promessas para quem quer se exibir. Ele entrega para quem aprendeu a adorar. A alma cansada que perseverou agora se torna testemunho vivo. A vida dela se torna mensagem para outros que ainda estão esperando, sofrendo, questionando. E Deus a usa para dizer: viu? Eu cumpro, eu restauro, eu renovo. Porque cada promessa cumprida é também um convite, um chamado para fortalecer a fé de quem ainda não chegou lá. No clímax da fé, o céu toca a terra. Os olhos se enchem de lágrimas, mas são lágrimas diferentes, não de dor, e sim de reverência. Você sente o Espírito de Deus preencher cada espaço que antes doía, e compreende que o tempo do deserto acabou. A promessa amadureceu, o coração está pronto e o propósito finalmente floresceu. Deus faz tudo novo, e quando Ele age, até o que era impossível se curva diante do seu nome.
O clímax não é o fim da história, é o início de uma nova fase, agora marcada pela maturidade espiritual, pela fé inabalável e pela certeza de que, mesmo quando nada fazia sentido, Deus sempre soube o que estava fazendo. Depois que o clímax passa, o coração do escolhido entra em um novo tempo, o tempo do descanso. Mas esse descanso não é apenas físico ou emocional. É um descanso espiritual, profundo, que nasce da certeza de que Deus está no controle. É o momento em que o escolhido, antes consumido pela ansiedade, aprende a permanecer em paz, mesmo quando o cenário não muda de imediato. Ele não precisa mais de sinais para crer, nem de respostas para descansar. Agora, ele confia, e isso basta. Esse descanso não é inércia nem fuga, é confiança. É saber que há um Deus que trabalha enquanto você dorme, que cuida enquanto você ora, que guia mesmo quando você não enxerga. É aquele tipo de fé madura que se sustenta mesmo nas estações silenciosas. Porque quem aprendeu a descansar em Deus, aprendeu o segredo da verdadeira liberdade. Não é o controle que traz paz, é a entrega. Jesus ensinou isso com a própria vida. Mesmo em meio à tempestade, ele dormia. Os discípulos se desesperavam, achando que o barco iria afundar, mas ele, com os olhos fechados e o coração tranquilo, mostrava que a paz não depende da ausência de ondas, mas da presença de Deus no barco. O descanso em Deus é essa paz que o mundo não entende. Aquela serenidade que vem quando o Espírito Santo sussurra: está tudo sob controle. O escolhido que passou pelo fogo, pela dor e pela espera, agora entende que o processo foi uma escola. Aquele deserto, antes tão temido, se revelou como o lugar onde ele conheceu o Deus da provisão. Aquele vale escuro, antes motivo de lágrimas, se transformou em oásis de fé. Agora ele sabe que não precisa mais lutar para ser visto, reconhecido ou recompensado. Ele já entendeu. Deus é suficiente, e é nesse ponto que nasce a maturidade espiritual. Antes, o escolhido buscava respostas, agora ele busca comunhão. Antes, ele pedia bênçãos, agora ele pede presença. Antes ele queria que a promessa chegasse, agora ele quer permanecer no centro da vontade de Deus, mesmo que isso signifique abrir mão de algumas promessas. Esse é o verdadeiro descanso, quando o coração aprende a desejar o doador mais do que o dom. Há uma cena silenciosa que simboliza bem esse tempo de descanso. O momento em que Jesus, já ressurreto, encontra Pedro à beira-mar. Pedro havia negado o Mestre 3 vezes e sua alma estava em ruínas. Mas ali, diante das águas, Jesus o chama novamente: apacenta as minhas ovelhas. Não há condenação nem cobrança, há restauração. O mesmo mar onde Pedro havia fracassado se torna o cenário onde ele é restaurado. E é assim que Deus faz conosco. O mesmo lugar onde caímos se torna o lugar onde Ele nos levanta. O descanso em Deus é o resultado dessa restauração. A alma que antes se culpava, agora é curada. A mente que antes vivia inquieta, agora é pacificada. E o coração que antes temia o futuro agora vive no presente, grato, confiante e rendido. O escolhido descobre que o descanso é, na verdade, o ponto mais alto da fé, porque é nele que a alma entende que não precisa fazer mais nada para ser amada. Quando Jesus disse, está consumado, ele não falava apenas do fim do sofrimento na cruz, mas também do início do descanso de todos os que creem. Aquele sangue derramado inaugurou o descanso eterno, não apenas no céu, mas aqui, agora, dentro de cada coração que confia. Por isso, o descanso não é um prêmio futuro, é uma realidade presente para quem caminha com Deus. É o paraíso antecipado, a paz que excede o entendimento, o repouso da alma que aprendeu a viver em rendição. Mas descansar em Deus não significa parar de sonhar, significa sonhar com serenidade. Significa saber que mesmo quando os planos humanos falham, o propósito divino permanece. O descanso é o ponto onde fé e rendição se encontram.
onde você entende que o tempo da promessa não depende da sua pressa, mas da perfeição do plano divino. E isso muda tudo, porque quando a alma descansa, o inimigo perde o poder de inquietar. O medo perde a força, a culpa perde a voz e a ansiedade perde o espaço. O escolhido, agora maduro, vive de modo diferente. Ele não corre mais, caminha. Não se desespera, ora, não reclama, agradece, não se esconde, confia. E a cada passo, o Espírito Santo continua o processo de santificação, moldando-o à imagem de Cristo. O descanso não é o fim da jornada, é o início de uma vida nova, guiada pela presença e sustentada pela fé. O descanso também traz clareza. Quando a alma está agitada, é difícil ouvir a voz de Deus, mas quando há silêncio interior, o Espírito fala com nitidez. É nesse estado de quietude que o escolhido começa a perceber os detalhes da graça, as pequenas respostas diárias, os livramentos discretos, as bênçãos que chegam disfarçadas de rotina. Deus fala baixinho, mas só quem descansa consegue ouvir. E quando esse descanso se instala, tudo muda. As mesmas circunstâncias continuam, mas o coração não é mais o mesmo. As mesmas batalhas aparecem, mas agora há discernimento. As mesmas dores surgem, mas agora há consolo. A alma descansa porque entendeu. A presença de Deus é o lar. Não importa onde esteja, o escolhido encontrou o seu refúgio, o próprio Deus. O salmista descreveu esse estado com perfeição ao dizer: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Essa é a confissão de quem aprendeu a viver no descanso divino. Não porque não há problemas, mas porque há confiança. O descanso não é ausência de lutas, é presença de fé. E a fé verdadeira não se abala com o vento, porque está firmada na rocha. No encerramento da jornada, o escolhido olha para trás e vê um rastro de fidelidade divina. Cada lágrima, cada silêncio, cada demora tinha propósito. Deus estava escrevendo uma história de transformação e agora, ao olhar para tudo, ele entende: valeu a pena. O cansaço deu lugar à gratidão. A espera se transformou em testemunho, e o deserto, que antes parecia castigo, se revelou como o maior ato de amor de Deus. Agora, o escolhido caminha em descanso, não porque tudo está resolvido, mas porque o coração foi resolvido em Deus. O que antes era luta, hoje é confiança. O que antes era dor, hoje é adoração. E essa é a verdadeira vitória espiritual. Não apenas conquistar promessas, mas ser moldado por elas. O descanso em Deus é o prêmio final da fé. É o estado de alma daqueles que entenderam que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. E nesse descanso há uma paz que não se explica, apenas se vive. Porque no fim de tudo, o escolhido percebe que o maior presente não foi a bênção, nem a promessa cumprida. Foi o próprio Deus que permaneceu durante todo o caminho. E é nesse encontro que o coração cansado finalmente encontra repouso. O silêncio após a tempestade revela algo que muitos passam a vida inteira tentando compreender: o segredo dos escolhidos. Não é apenas sobreviver à dor, nem suportar o peso das provas, mas entender que cada lágrima, cada silêncio e cada espera fizeram parte de um propósito sagrado. O escolhido não é aquele que tem uma vida fácil, mas aquele que permanece fiel quando tudo parece desabar. Ele entende que ser escolhido é uma responsabilidade espiritual, não um privilégio terreno. Quando a alma alcança esse nível de compreensão, algo muda de forma irreversível. O coração, antes aflito, agora bate em paz. As perguntas que antes o consumiam começam a se dissolver na certeza de que o amor de Deus é maior que qualquer dúvida. Ele percebe que o que parecia fim era apenas o início de uma nova estação, a estação da intimidade com Deus. O escolhido descobre que o maior milagre não é o que acontece fora, mas o que acontece dentro.
Deus não apenas muda circunstâncias, Ele transforma a essência. O medo é substituído por confiança. A raiva dá lugar ao perdão. O desespero se converte em esperança. E esse processo, embora doloroso, é a maior prova de que Deus está agindo. O descanso de Deus não é ausência de movimento, mas plenitude de propósito. Quando o escolhido aprende a descansar, ele começa a enxergar a vida com os olhos do Espírito. Ele entende que o tempo de Deus é perfeito, nem cedo, nem tarde. E enquanto o mundo o julga pelo que ele perdeu, Deus o prepara para o que virá. Essa espera silenciosa é o terreno fértil onde a fé floresce e onde o coração amadurece. O escolhido também aprende que o silêncio de Deus não é indiferença, mas convite à confiança. Há orações que não são respondidas de imediato, porque Deus quer ensinar a ouvir antes de falar. Ele quer que o filho aprenda a perceber sua presença, mesmo quando não há sinais visíveis. O verdadeiro descanso é saber que Deus está trabalhando, mesmo quando o cenário não muda. Quando olhamos para os grandes homens e mulheres da Bíblia, percebemos esse padrão divino. Abraão esperou, Moisés foi moldado no deserto, Davi foi treinado nas cavernas e até Jesus passou 40 dias em solidão antes de iniciar seu ministério. Todos eles enfrentaram dores profundas e períodos de silêncio, mas foi ali que conheceram o verdadeiro caráter de Deus. O deserto não destrói o escolhido, ele o refina. E é no refinamento que surge a diferença entre os chamados e os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos permanecem quando o caminho se estreita. O escolhido não retrocede, mesmo quando o peso é grande. Ele carrega a cruz porque sabe que há glória do outro lado. Ele confia porque conhece o coração de quem o chamou. Ele segue porque sabe que não caminha sozinho. A alma cansada, ao ser curada, encontra um novo propósito, ser instrumento da graça. Aquilo que antes era ferida se torna fonte de cura para outros. O testemunho do escolhido é o reflexo da fidelidade de Deus. Ele entende que as dores não foram em vão. Cada uma delas o preparou para servir. Agora suas palavras têm peso, sua fé tem raízes e sua voz carrega autoridade espiritual. O escolhido aprende que descansar em Deus é o maior ato de fé, porque é preciso coragem para parar de lutar com as próprias forças e confiar totalmente no invisível. O descanso não é desistência, é entrega. É reconhecer que o trono pertence a Deus e que a sua história está escrita por mãos eternas. O Espírito Santo começa então a revelar verdades profundas. Ele mostra que o descanso não é o fim da jornada, mas o início de uma nova fase, o tempo da colheita. Tudo aquilo que foi semeado com lágrimas agora floresce em abundância. O tempo de dor se transforma em tempo de testemunho. O tempo de desespero dá lugar à gratidão. O escolhido olha para trás e vê que Deus esteve presente em cada detalhe. Ele entende que os nãos que doeram eram proteções, que as demoras eram preparação e que o silêncio era a voz do amor divino. Deus nunca o abandonou, apenas o conduziu pelo caminho da maturidade espiritual. O encerramento dessa jornada é o reencontro entre o filho e o pai. O escolhido, agora restaurado, se ajoelha em gratidão. Ele não pede mais, apenas agradece. Ele não questiona mais, apenas confia. Ele percebe que o verdadeiro descanso não está nas respostas, mas na presença. É nesse ponto que ele entende o propósito de todas as dores espirituais. Foram elas que o aproximaram de Deus. As lágrimas foram o batismo da fé. As perdas foram o treinamento da esperança. E o silêncio foi o chamado à comunhão. Agora, o escolhido sabe. A dor nunca foi castigo, foi instrução. A espera nunca foi atraso, foi amadurecimento. E o descanso nunca foi fraqueza, foi confiança absoluta. Ele caminha, não porque tem todas as respostas, mas porque aprendeu a confiar no autor da história. O mesmo Deus que o sustentou nas noites escuras é o Deus que o conduzirá aos dias de luz. O mesmo Deus que o viu cair
é o que o ergue para cumprir o propósito eterno. E quando o escolhido se levanta, não há dúvida em seu olhar, apenas fé. Ele sabe que foi moldado pelo fogo, mas saiu purificado. Ele sabe que foi provado, mas permanece fiel. Ele sabe que acima de tudo foi escolhido, não por mérito, mas por amor. Essa é a mensagem para toda alma cansada. O descanso não é o fim da luta, mas o começo de uma nova vida. Uma vida guiada pela confiança, sustentada pela fé e firmada na certeza de que Deus tem o controle de tudo. O escolhido descansa, mas não se acomoda. Ele vive, mas com propósito. Ele serve, mas com humildade. E cada passo que dá é uma expressão silenciosa de gratidão ao Deus que o salvou, curou e chamou para algo maior. Por isso, quando você sentir o peso da caminhada, lembre-se, Deus não se esqueceu de você. Ele está apenas te moldando para algo que seus olhos ainda não conseguem ver. O descanso virá, e com ele a revelação do propósito. E quando esse dia chegar, você entenderá que cada lágrima foi rega, cada prova foi degrau e cada silêncio foi voz. Você verá que o deserto foi apenas o caminho que te levou ao centro da vontade de Deus. E nesse lugar de descanso e confiança, você finalmente entenderá: a alma cansada é o solo onde Deus planta os seus maiores milagres. 9.947 caracteres.